Vamos tentar entender o que está acontecendo na Síria, por que tivemos a queda do governo Bashar al-Assad, qual será o futuro da Síria. Eu vou tentar resumir o máximo possível para não entrar muito em detalhes. A minha ideia aqui não é contar toda a história, etc. É apenas tentar entender de forma resumida, né, o que está acontecendo, qual será o futuro da Síria após queda do governo Bashar al-Assad. Então eu vou tentar resumir para não ficar muito longo, não vou entrar muito em detalhes. E quero deixar bem claro que eu não sou professor de história formado, eu não sou doutorado, não tenho doutorado, não sou perito em geopolítica, mas, né, me perdoem os professores, os mestres, mas eu acompanho, né, geopolítica o máximo que eu posso. É, já acompanho guerras também, né, principalmente do Oriente Médio, e estudei também grupos, pesquisei grupos terroristas como o Daesh, por exemplo, porque eu tenho sangue daquela região, né, o sangue árabe, semita, então esse é um assunto que sempre me interessou. Então, assim, eu não sou perito, mas também não sou leigo, ok? Bom, vamos lá. Primeiro que a queda do Assad foi uma grande derrota para o anti-imperialismo. Foi uma grande derrota para o eixo da resistência, né? E isso tudo é muito triste. Agora, e foi uma vitória parcial da OTAN. Parcial porque as coisas mudam. Geopolítica, as coisas mudam, não é preto no branco, é uma questão complexa e com muito dinamismo, e as coisas mudam por vários entre anos, né? Entre vários anos as coisas vão mudando, podemos dizer assim. Né? Grupos que eram aliados viram inimigos, aí depois retornam a ser aliados, etc. E por aí vai. Bom, agora, por que a Síria perdeu Assad, está balcanizada e fragmentada por vários grupos? Né? Nós temos vários grupos dentro da Síria. É complexo mesmo. A Síria passou por inúmeras, pelas últimas décadas, guerras civis, né? Lutou contra as forças salafitas, né? O ISIS, por vários anos, longos anos, né? Gastaram muito belicamente, tentando destruir, e destruíram, né, o ISIS e os seus conglomerados, né, os seus aliados, né, destruíram o ISIS financiados pela Rússia e pelo Irã. Tá? O governo Assad, os curdos, né, todos lutaram contra esses grupos salafitas. Né? E agora, com essa... Até o Hezbollah lutou contra o ISIS na época, né? Então, e agora com essa ofensiva da OTAN barra Turquia, barra Estados Unidos, barra Israel, mas eu digo que é tudo Estados Unidos, porque Turquia, Israel, Arábia Saudita, né, são braços dos Estados Unidos, então um grande imperialismo, o grande império aí é os Estados Unidos, e o grande vilão, protagonista dessa história, para mim, é os Estados Unidos e não a Turquia, né, como muitos especialistas falam, né? Porque para mim, se não tivesse Estados Unidos, amigo, não teria Turquia, né? Então por isso que eu falo que é principalmente causado pelos Estados Unidos. E Israel, cara, Israel é Estados Unidos. Israel é praticamente uma província estadunidense. Bom, continuando, o governo, já estou eu querendo entrar em detalhes, né? Aí o vídeo vai ficar longo. O governo de Assad, né, enfraquecido, certo?
por ter vários longos anos aí derrubado o ISIS, né, o Daesh, o que vocês conhecem pelo Estado Islâmico, e por outros grupos salafistas, né, ou salafitas, e enfraqueceu, né, gastou muita munição, não aguentou, certo? A economia ultimamente já vinha mal, venceu o Daesh, sim, né, com a ajuda do Irã e da Rússia, mas não poderia mais entrar em outras guerras, né, teria que ter um tempo para se recuperar. Então ficou enfraquecido, já não tinha mais exército direito, economia indo mal, né, exército mal pago, desincentivado, e etc, etc. Rússia enfrenta a Ucrânia, enquanto isso, né, dividindo atenções, né, então deu ruim para a Rússia perdeu para esses cortadores de cabeça, né, o eixo da resistência acabou perdendo, e agora a gente vê notícias aí sobre o avanço do HTS, o Shams, né, a gente chama de Shams, que avançou na Síria, né? Quem são os HTS? Né? A maioria são mercenários, são pessoas que não são da Síria, não nasceram na Síria, não são árabes, muitos, né? A maior parte são mercenários, né, de outros países, né? São terroristas, né? São do grupo. Dizem que o HTS formou pela separação e divisão da Al-Nusra com a Al-Qaeda, né? E a mídia vem reforçando que isso é Al-Qaeda, para mim não é Al-Qaeda, Al-Qaeda original nem tinha exército como tinha o ISIS, né? Eles atuavam como atentados tratoristas, né? Mas não tinha exército, e agora parece que estão forçando a barra, né? Tudo bem, pode ser até Al-Qaeda agora, mas não a Al-Qaeda original, né? O exército, né? Então esse HTS, para mim, na minha visão, eu recebi alguns vídeos, etc., de execuções sumárias, inclusive em hospitais, né? Eles têm o mesmo modus operandi, né? Eu já havia alertado isso, que eles iam voltar com a queda do Assad, modus operandi do grupo ISIS, tá? Do Daesh. Então, barra Al-Nusra, né, frente ao Nusra, que eram aliados, depois se juntaram novamente, depois se separaram novamente, guerrearam entre si, e agora parece que estão juntos, né? Para mim, eles são o Shams, eles são o ISIS, né? E a continuação do ISIS, né? A ascensão, né, novamente do ISIS, porque o ISIS estava praticamente dizimado, e graças ao Império Estadunidense barra Israel barra Turquia, eles estão ressurgindo esse grupo nefasto, né? Então, para mim, o HTS é o ISIS, tá? É o ISIS com a Al-Nusra, etc. E é um grupo muito truculento, fundamentalista, né, que tem uma corrente wahhabista, certo? Que é salafista, né, que é o Islã extremo, radical, né? Por isso que a Al-Qaeda não se adequa a isso, porque é o extremo do extremo, né? Então eles usam, não é que é uma religião, não é por causa da religião que é extremista, não, eles são um grupo que tem uma ideologia que usam a religião para serem extremistas, né, que são um bando de psicopatas, mercenários, né, vagabundos, etc. Então, Rússia e Irã são aliados, são aliados de Bashar al-Assad, né? Bashar al-Assad, ele que tinha uma Síria próspera, né, até com o pai, né, e laica, tá? Esses grupos viviam em harmonia,
né? E isso mudou depois dos anos 90, né? Então, com essa ofensiva do HTS e a queda do Assad, enfraquece o Hezbollah, mas isso é rearranjado, não é causa perdida, segundo pelo que eu vi no vídeo do Breno Altman, né? Não sai, não acabou, não é terra arrasada para o eixo da resistência, como é que eu digo, não compromete diretamente o Hamas e o Hezbollah, né? E isso pode ser rearranjado mesmo depois de eles terem sido enfraquecidos, né? Como o Hezbollah foi. Então, quem são os interessados na invasão síria, na queda do Assad? Né? Primeiro, Estados Unidos, antes de tudo, / Israel, certo? Israel, primeiro, né? Além das colinas de Golã, eles querem fazer um expansionismo, né? E querem conquistar territórios, né? Para poder anexar, né, futuramente, o projeto da Grande Israel e, logicamente, enfraquecendo o Hezbollah, porque a Síria seria uma ponte, né, usada para o grupo, né? Então, seguindo, anexando, né, pedaços de vários países do Oriente Médio, que é o plano da Grande Israel, né? Então, eles têm esse objetivo. Por isso que a Síria, né, interessa também, além das colinas de Golã, né, que já é ocupada por exército de Israel. Principal protagonista disso que está acontecendo na Síria e o interessado à queda de Assad é a Turquia, Erdogan. Erdogan. Esse G é o H mudo, né, como se fosse H mudo. Por causa dos curdos, tá? O interesse, esses grupos pró-turcos que avançaram na Síria e são financiados pela Turquia, tem um interesse, né, pela inimizade com os curdos, né? Os curdos que tem no Iraque, no Irã, na Síria, né? Enfim, e na Turquia, né? Seria o Kurdistão na Síria, né? Esses grupos que ficam no leste no leste e do norte da Síria, se eu não estiver enganado, me corrigem aí os professores. Então esses são os grupos pró-turcos, né, que querem combater para evitar o Estado curdo na região da Síria, né? Isso enfraqueceria os turcos curdos, né? E o principal, pessoal, é Estados Unidos, né, que é o chefe da Turquia, né, Israel / OTAN, tá? Depois do exército de Assad ter embates contra o exército livre da Síria, financiado pelos Estados Unidos, surgem nas frestas os grupos salafistas ou salafitas, né? Al-Qaeda, ISIS, HTS, Al-Nusra, etc. Então, qual o interesse dos Estados Unidos, do império, do imperialismo? Assad foi o último da região que era anti-imperialista, né? Então, os Estados Unidos queria que Assad rompesse com a Rússia e com o Irã. Por isso, nos 2 últimos anos, o Assad diminuiu a presença do Irã na Rússia, na Síria, enfraquecendo ainda mais a Síria e o governo, o exército do Assad.
Então, desenhando e resumindo para vocês, temos os grupos salafitas, tá? Que são o Islã mais radical, extremista, né? Embora não seja uma guerra religiosa, né? Que são os HTS, Al-Nusra, Al-Qaeda, ISIS. Né? Para mim, pelo que eu vi, pelo que eu recebi de vários vídeos que eu assisti, o modus operandi é mais do Al-Nusra e ISIS, né? Que é do HTS mesmo. Então eles querem a derrubada do Bashar al-Assad, certo? Esses grupos, né, que são financiados pela Arábia Saudita, Estados Unidos e Israel, certo? Força Democrática, né, que são dos curdos, é uma frente, né, da Força Democrática, o exército dos curdos, né, que querem emancipação, que querem autodeterminação dos curdos, né? Temos aí o grupo PKK, né, que lutaram, combateram os grupos salafitas, né, que enfrentam aí e os curdos fizeram um pacto com Bashar al-Assad, tá? Os curdos, uma época aí, eles mais recentemente eles não estavam mais contra o Assad, né? Então os curdos querem isso, eles não querem entrar em confronto com ninguém, né? Eles querem emancipação, né? Então eles tiveram que lutar contra esses grupos terroristas, né, que são o ISIS, etc., né? E que também combatiam o Assad. Esses grupos aí dos salafitas. O Exército Nacional, né, que são pró-Turquia, que guerreiam contra os curdos, né, e o Bashar al-Assad também. Você tem aí, nesses atores aí, o exército sírio, claro, né, que era do governo Bashar al-Assad, né, que é o exército oficial do país, do Estado, né, e que foi dizimado praticamente, né? Tiveram que entregar suas armas, entregar tudo, né? Não tinha como confrontar, já haviam sido fragmentados, enfraquecidos, etc. E o Exército Livre da Síria, que virou depois o Exército Nacional, né, pró-Turquia. Esse Exército Livre da Síria que combatia, né, que deu muito trabalho para o governo do Bashar al-Assad, para o exército sírio, né? Deu muito trabalho, né? E eram quase que meio mercenários também, todos financiados pelos Estados Unidos diretamente. Então aí a gente tem a Síria, né, que interessa aos Estados Unidos desestabilizar a Síria, né, para poder pegar o petróleo, né, por mais que não seja o maior petrolífero, etc., maior reserva de petróleo do mundo, mas tem petróleo e eles querem pegar petróleo. É uma região que é logisticamente interessante para enfraquecer a Palestina e o Líbano, né? Aí tem gasodutos, etc. Eu não vou entrar muito em detalhes, não, mas são vários interesses aí, né? Tem a Rota da Seda também, que interessa a China e a Rússia. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, não. Então, quanto mais desestabilizar, né, mais é interessante o Oriente Médio, mais é interessante para os Estados Unidos e para Israel, né? Por isso que os Estados Unidos apoiam o sionismo, o regime sionista de Israel, o expansionista, colonialista de Israel, né? Esse regime aí nazistoide, né, que quer anexar pedaços do Oriente Médio em volta para fazer o projeto da Grande Israel. O imperialismo é isso, pessoal. É essa desgraça toda que vocês estão vendo. O país que não fecha com o imperialismo estadunidense
Ó, entenderam? Entenderam por que Bashar al-Assad resistiu esses anos todos? Entenderam por que é importante a gente ter países anti-imperialistas na região? Porque o império quer conquistar tudo ali. O império quer ter controle, melhor falando, não é conquistar, ter controle, né? Porque aí os Estados Unidos vira, com esse controle no Oriente Médio através de Israel, eles viram uma potência imperialista ainda maior, né? Haja visto que há esse duelo, essa rivalidade com a China. Agora, o futuro da Síria, pelo que eu vi de vários especialistas, não há como prever qual será o futuro da Síria, a não ser esperar os próximos passos aí, os próximos capítulos, né? O que vai acontecer em relação a esses grupos, né? E quem vai ter o domínio daquela região. Estão falando que é a Líbia 2.0, que é o Iraque 2.0, que, né, vai ser terra de ninguém, né, que vai ser um domínio estadunidense ou domínio turco ou sei lá o que. Então, ninguém na real sabe qual será o futuro da Síria nesse breve futuro agora, pós queda do governo Assad. Bom, pessoal, vamos apoiar os canais anti-imperialistas aqui no YouTube, certo? A gente tem aí canal Anti-Imperialismo, canal do Eduardo Lima, né, que é excelente, né? Eu sou fã, né, acompanho, se inscrevam nesse canal, é um canal muito importante, canal parceiro, se inscrevam nesse canal. Vamos ajudar esse canal financeiramente, vamos ajudar financeiramente também o Breno Altman, ele que precisa de ajuda, o Opera Mundi, né? É essencial também a gente fortalecer esses canais. Espero que eu não tenha esquecido nada, espero que eu não tenha errado em nada. Me corrigem aí os professores. Eu sou o Scud e se inscreva nesse canal. Muitos passam aí, não se inscrevem, né? Sua inscrição é importante, tá? Seu comentário será lido. Obrigado por assistir. Eu posto os vídeos geralmente 10, 11 horas da noite, quase todos os dias. Tamo junto na luta. Valeu, falou.